E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Hoje, vamos mergulhar em um dos rios mais fascinantes do mundo, o Nilo. Preparem-se para desvendar 15 curiosidades que vos farão viajar pela história, geografia e cultura. Apertem os cintos, porque a aventura vai ser épica. Se cresceram a ouvir que o Amazonas era o rio mais comprido do mundo, preparem-se para uma reviravolta. Em termos de comprimento, o Nilo é que leva a medalha de ouro. Com uns incríveis 650 quilômetros de extensão, o Nilo é como uma cobra gigante a atravessar o continente africano. É como um mar de água doce a correr pelo deserto. Preparem os vossos passaportes, porque o Nilo atravessa nada mais, nada menos que 11 países: Tanzânia, Uganda, Ruanda, Burundi, República Democrática do Congo, Quênia, Etiópia, Eritreia, Sudão do Sul, Sudão e, claro, o Egito. Ao longo da sua jornada, o Nilo molda paisagens, alimenta cidades e serve de inspiração para artistas, poetas e músicos. O Nilo tem duas origens: o Nilo Branco e o Nilo Azul. O Nilo Branco, com águas mais claras, nasce no Lago Vitória, na África Oriental. Já o Nilo Azul, com águas mais escuras, tem origem no Lago Tana, na Etiópia. Estes dois gigantes encontram-se em Khartoum, no Sudão, num encontro épico que marca o nascimento do Nilo como o conhecemos. Preparem-se para uma viagem no tempo, porque vamos voltar milhares de anos para entender a relação íntima entre o Nilo e o Antigo Egito. Para os antigos egípcios, o Nilo era muito mais do que um rio, era a própria divindade. As cheias anuais do Nilo fertilizavam as margens, transformando o deserto num dos solos mais férteis do mundo. Graças ao Nilo, os egípcios puderam desenvolver uma civilização avançada, com cidades vibrantes, pirâmides monumentais e uma cultura rica e complexa. Não é exagero dizer que o Nilo é um museu a céu aberto, um testemunho vivo da história da humanidade. Ao longo das suas margens, encontramos vestígios de civilizações milenares, desde os antigos egípcios até aos reinos africanos medievais. A Unesco reconhece a importância histórica e cultural do Nilo, tendo declarado diversos sítios arqueológicos ao longo do seu curso como Patrimônio da Humanidade. Preparem os vossos binóculos, porque o Nilo é um verdadeiro paraíso para os amantes da vida selvagem. Escondido entre juncos e papiros, espreita o rei do rio, o crocodilo do Nilo, um gigante de até 6 metros de comprimento. Hipopótamos, elefantes, girafas, zebras, leões e uma variedade infinita de aves também fazem do Nilo o seu lar. E por falar em água, preparem-se para conhecer um peixe para lá de peculiar, o peixe pulmonado, que consegue sobreviver fora d'água durante meses a respirar ar puro. Num continente marcado pela aridez do deserto, o Nilo surge como um verdadeiro milagre, uma dádiva da natureza que sustenta milhões de pessoas. Mais de 300 milhões de pessoas dependem diretamente do Nilo para sobreviver. Ele é fonte de água potável, irriga plantações, fornece alimento através da pesca e é uma importante via de transporte. A crescente procura por água, a poluição e as alterações climáticas ameaçam o delicado equilíbrio do ecossistema do Nilo. Preparem-se para uma aventura emocionante, porque o Nilo não é só calmaria e serenidade. As Cataratas Vitória, localizadas na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbabue, são um espetáculo da natureza. Com mais de 100 metros de altura e um rugido ensurdecedor, as águas do Zambeze despencam num desfiladeiro profundo, criando um espetáculo inesquecível. As Cataratas Murchison, no Uganda, e as Cataratas do Nilo Azul, na Etiópia, também impressionam pela beleza e grandiosidade.
O Nilo é um rio que transcende fronteiras geográficas e culturais. Na Bíblia, o Nilo é mencionado diversas vezes, sendo palco de eventos importantes como a história de Moisés e o Êxodo. Diversas culturas africanas têm as suas próprias lendas e mitos sobre o Nilo, mostrando a importância do rio para a construção da identidade cultural de diferentes povos. Há milhares de anos, o Nilo já era uma importante rota comercial, ligando o coração da África ao mar Mediterrâneo. Navios carregados de ouro, marfim, especiarias, pedras preciosas e tecidos finos cruzavam o deserto, impulsionando o comércio e o intercâmbio cultural entre diferentes povos. O Nilo também era utilizado para transportar exércitos, exploradores e peregrinos em busca de novas terras, aventuras e conhecimento. Ao longo da história, o homem sempre buscou controlar as forças da natureza, e com o Nilo não foi diferente. A barragem de Assuão, no Egito, é um exemplo impressionante da engenharia humana. Com mais de 110 metros de altura e quase 4 quilômetros de extensão, esta megaestrutura controla o fluxo do Nilo, gerando energia elétrica e irrigando vastas áreas agrícolas. Mas a construção de barragens também gera controvérsias, como impactos ambientais e deslocação de comunidades. Que tal embarcar num cruzeiro pelas águas calmas do Nilo, navegando pela história e encantando-se com paisagens de cortar a respiração? O turismo no Nilo é uma experiência única, que combina aventura, cultura e contato com a natureza. Visitar os mercados vibrantes, explorar tumbas milenares e desvendar os mistérios dos faraós. Passeios de balão, caminhadas no deserto, observação de aves e safaris fotográficos são apenas algumas das opções para quem procura adrenalina e contato com a natureza selvagem. No meio do curso imponente do Nilo, emergem ilhas misteriosas como joias num colar. A Ilha Elefantina, em Assuão, é um verdadeiro museu a céu aberto, com ruínas antigas, templos faraônicos e um jardim botânico exuberante. Já a Ilha Kitchener, também conhecida como Ilha das Flores, é um paraíso para os amantes da natureza, com os seus jardins exuberantes, flores exóticas e pássaros coloridos. No final da sua longa jornada, o Nilo divide-se num leque de canais e lagoas, formando um delta que se estende por quilômetros antes de desaguar no mar Mediterrâneo. O delta do Nilo é um dos lugares mais férteis do mundo, um verdadeiro oásis verdejante em pleno deserto. É um mosaico de ecossistemas, com pântanos, lagoas, dunas de areia e florestas, abrigando uma rica biodiversidade. O Nilo é uma musa inspiradora que atravessa os tempos e alimenta a imaginação de artistas, escritores, músicos e cineastas. Desde os hieróglifos egípcios até as pinturas de paisagens impressionistas, o rio sempre fascinou e inspirou a criatividade humana. Escritores como Naguib Mahfouz e Taha Hussein encontraram no Nilo o cenário perfeito para suas histórias, explorando temas como a vida, a morte, o amor e a luta pela sobrevivência. E aí, aventureiros da curiosidade, chegamos ao final da nossa expedição pelo Rio Nilo. Se curtiram esta viagem épica, deixem o like, partilhem e subscrevam o canal. Qual destes 15 factos sobre o Nilo vos impressionou mais? Contem-me nos comentários. Até a próxima aventura!